Agora a continuação da leitura do livro do Winnicott, O Ambiente e os Processos de Maturação. B. O papel do cuidado materno. Tentarei agora descrever alguns aspectos do cuidado materno, e especialmente o holding. Nesse estudo, o conceito de holding é importante e é necessário desenvolver para iniciar um desenvolvimento mais completo do tema contido na frase de Freud. Abre aspas. Quando se considera que o lactente, desde que se inclua nele o cuidado que recebe de sua mãe, quase concretiza um sistema psíquico deste tipo. Fecha aspas. Retiro-me ao estado real do relacionamento materno-infantil, no início quando o lactente não separou o self do cuidado materno, em que existe a dependência absoluta em seu sentido psicológico. Neste estágio, o lactente necessita e na realidade consegue uma provisão ambiental que tem certas características. Satisfaz as necessidades fisiológicas. Aqui a fisiologia e a psicologia ainda não se tornam separadas ou estão ainda no processo de fazê-lo. E é consistente, mas a provisão ambiental não é mecanicamente consistente. Ela é consistente de um modo que implica a empatia materna. Holding. Protege da agressão fisiológica. Leva em conta a sensibilidade cutânea do lactente. Tato, temperatura, sensibilidade auditiva, sensibilidade visual, sensibilidade à queda, ação da gravidade, e a falta de conhecimento do lactente da existência de qualquer coisa que não seja ele mesmo. Inclui a rotina completa do cuidado dia e noite, e não é o mesmo que com 2 lactentes, porque é parte do lactente, e 2 lactentes nunca são iguais. Segue também as mudanças instantâneas do dia a dia, que fazem parte do crescimento e de desenvolvimento do lactente, tanto físico como psicológico. Deve-se notar que as mães que têm em si prover cuidado suficientemente bom podem ser habilitadas a fazer melhor cuidando de si mesmas, de um modo que reconhece a natureza essencial de sua tarefa. As mães que não têm essa tendência de prover cuidado suficientemente bom não podem ser tornadas suficientemente boas pela simples instrução. O holding inclui especialmente o holding físico do lactente, que é uma forma de amar. É possivelmente a única forma em que uma mãe pode demonstrar ao lactente o seu amor. Há aquelas que podem suster um lactente e as que não podem. As últimas produzem rapidamente no lactente uma sensação de insegurança e um chorar nervoso. Tudo isso leva inclui e coexiste com o estabelecimento das primeiras relações objetais do lactente e suas primeiras experiências de gratificação instintiva. Seria incorreto pôr a gratificação instintiva, alimentação, etc., ou as relações objetais, relacionamento com o seio, antes do tema da organização do ego, isto é, o ego do lactente reforçado pelo ego materno. A base da satisfação instintiva e das relações objetais é a manipulação e a condução geral no cuidado do lactente, que é facilmente tido como certo quando tudo vai bem. As bases da saúde mental do indivíduo, no sentido de ausência de psicose ou predisposição à mesma, esquizofrenia, são lançadas por este cuidado materno, que quando vai bem dificilmente é percebido. E é uma continuação da provisão fisiológica que caracteriza o estado pré-natal. Esta provisão ambiental é também a continuação da vitalidade dos tecidos e da saúde funcional, que para o lactente provê um apoio ao ego silencioso, mas vitalmente importante. Deste modo, a esquizofrenia ou a psicose infantil, ou uma predisposição à psicose em uma data posterior, se relaciona com uma falha da provisão ambiental. Isso não quer dizer, contudo, que os efeitos nefastos de tal falha
não possam ser descritos em termos de distorção do ego e de defesas contra ansiedades primitivas, isto é, em termos do indivíduo. Verificar-se-á, portanto, que o trabalho de Klein nos mecanismos de defesa de splitting e de projeção e introjeção e assim por diante é uma tentativa de descrever os efeitos da falha da provisão ambiental em termos do indivíduo. Esse trabalho sobre os mecanismos primitivos nos dá a chave apenas para uma parte da história, e a reconstrução do ambiente e de suas falhas provê a outra parte. Essa outra parte não pode aparecer na transferência por causa da falta de conhecimento do paciente do cuidado materno, tanto em seus aspectos bons como falhos, como existiu na situação infantil original. Exame de um detalhe do cuidado materno. Darei um exemplo para ilustrar a sutileza do cuidado materno. Um lactente está em infusão com sua mãe, e enquanto isso permanece assim, quanto mais próximo a mãe chegar de uma compreensão exata das necessidades do lactente, melhor. Uma mudança, contudo, surge com o fim de fusão, e esse fim não é necessariamente gradativo. Logo que a mãe e o lactente estão separados, do ponto de vista desse, se notará que a mãe tende a mudar sua atitude. É como se ela agora se desse conta de que o lactente não mais espera existir a condição em que há quase uma compreensão mágica de suas necessidades. A mãe parece saber que o lactente tem uma nova capacidade, a de transmitir sinais de modo que ela possa ser guiada no sentido de satisfazer as necessidades dele. Poder-se-ia dizer que, se ela sabe agora bem demais o que o lactante necessita, isto é mágica e não forma uma base para as relações objetais. Aqui temos as palavras de Freud. Ele, o lactente, provavelmente alucina a satisfação de suas necessidades internas. Ele revela seu desprazer quando há um aumento do estímulo na ausência de satisfação, pela descarga motora de berrar e se agitar com seus braços e pernas, e experimenta então a satisfação que tinha sido alucinada. Dito de outro modo, ao redor do fim da fusão, quando a criança se tornou separada do ambiente, um aspecto importante é que o lactente tem que transmitir sinais. Encontramos essa sutileza aparecendo claramente na transferência em nosso trabalho analítico. É muito importante, exceto quando o paciente está em regressão à infância mais precoce e ao estado de fusão, que o analista não dê as respostas, exceto se o paciente der indícios. O analista capta os indícios e faz a interpretação. E muitas vezes acontece que o paciente falha em dar os indícios, tornando certo desse modo que o analista nada pode fazer. Esta limitação do poder do analista é importante para o paciente, assim como o poder do analista é importante, representado pela interpretação que está correta e é feita no momento oportuno, o que é baseada nos indícios e na cooperação inconsciente do paciente que está fornecendo o material que é reunido e justifica a interpretação. Deste modo, o analista em treino muitas vezes faz análise melhor do que o fará passados alguns anos, quando lhe souber mais. Quando tiver tido diversos pacientes, ele começará a achar entediante ir tão devagar como o paciente vai, e começará a fazer interpretações baseadas não no material fornecido em um dia especial pelo paciente, mas em seu conhecimento próprio acumulado ou em sua adesão no momento a um grupo particular de ideias. Isto é inútil para o paciente. O analista pode parecer muito esperto e o paciente pode expressar admiração. Mas no final, a interpretação correta é um trauma que o paciente tem que rejeitar, porque não é sua. Ele se queixa que o analista tenta hipnotizá-lo, isto é, que o analista o está incitando a uma regressão severa à dependência, arrastando o paciente de volta a uma fusão com o analista. A mesma coisa pode ser observada com as mães dos lactentes. As mães que tiveram vários filhos começam a ficar tão boas na técnica de criá-los que fazem tudo certo no momento exato,
E assim o lactente que tinha começado a se tornar separado de sua mãe não tem meios de assumir o controle sobre todas as coisas boas que estão acontecendo. O gesto criativo, o choro e o protesto, todos esses pequenos sinais para induzir a mãe a realizar o que faz, todas essas coisas ficam faltando, porque a mãe já satisfez as necessidades, como se o lactente estivesse ainda fundido com ela e ela com ele. Deste modo, a mãe, por ser uma aparentemente boa mãe, faz pior do que castrar o lactente. Este último é deixado com duas alternativas: ou ficar em um estado permanente de regressão e ficar fundido com a mãe, ou então representar uma rejeição completa da mãe, mesmo de uma mãe aparentemente boa. Vemos, portanto, que na infância e no manejo dos lactentes há uma distinção muito sutil entre a compreensão da mãe das necessidades do lactente baseada na empatia e sua mudança para uma compreensão baseada em algo no lactente ou criança pequena que indica a necessidade. Isto é especialmente difícil para as mães por causa do fato das crianças vacilarem entre um estado e outro. Em um minuto elas estão fundidas com a mãe e requerem empatia, enquanto que no seguinte estão separadas dela. Então, se ela souber suas necessidades por antecipação, ela é perigosa, uma bruxa. É muito estranho que mães que não são nada instruídas se adaptem a essas mudanças no desenvolvimento satisfatório do lactente, e sem nenhum conhecimento de teoria. Este detalhe é reproduzido no trabalho analítico com pacientes borderline, e em todos os casos em certos momentos de grande importância quando a dependência na transferência é máxima. Falta de percepção de cuidado materno satisfatório. É axiomático nesses temas de cuidado materno, do aspecto holding, que quando as coisas vão bem, o lactente não tem meios de saber o que está sendo provido adequadamente e o que está prevenido. Por outro lado, é quando as coisas não vão bem que o lactente se torna perceptivo, não de uma falha do cuidado materno, mas dos resultados, quaisquer que sejam, dessa falha. Quer dizer, o lactente se torna consciente de reagir a alguma irritação. Como resultado disso, no cuidado materno, há a ereção do lactente de uma continuidade de ser que é a base da força do ego, enquanto que o resultado de cada falha no cuidado materno é que a continuidade de ser é interrompida por reações às consequências dessa falha, do que resulta o enfraquecimento do ego. Tais interrupções constituem aniquilamento e são evidentemente associadas a sofrimentos de qualidade e intensidade psicótica. Nos casos extremos, o lactente existe somente na base da continuidade de reações a irritações e da recuperação de tais reações. Isso contrasta enormemente com a continuidade do ser, que é a minha concepção de força do ego. C. As mudanças na mãe. É importante neste contexto examinar as mudanças que ocorrem na mulher que está em véspera de ter um nenê ou que recém teve um. No início, essas mudanças são quase fisiológicas e começam com a sustentação física do bebê no útero. Algo poderia estar faltando, contudo, se a expressão instinto materno fosse usada em sua descrição. O fato é que normalmente a mulher muda em sua orientação sobre si mesma e sobre o mundo. Mas por mais que essas mudanças sejam baseadas na fisiologia, elas podem ser distorcidas por falta de saúde mental na mulher. É necessário pensar nessas mudanças em termos psicológicos, e isso a despeito de fato de poder haver fatores endócrinos que podem ser afetados pela medicação. Sem dúvida, as mudanças fisiológicas sensibilizam a mulher para as mudanças psicológicas mais sutis que se seguem. Logo após a concepção, ou quando já se sabe que a concepção é possível, a mulher começa a mudar sua orientação e a se preocupar com as mudanças que estão ocorrendo dentro dela. De várias formas, ela é encorajada por seu corpo a ficar interessada em si própria. A mãe transfere algo de interesse em si própria para o bebê, que está crescendo dentro dela.
O importante é que venha existir um estado de coisas que merece ser descrito, e a teoria sobre tudo isso precisa ser explanada. O analista que está satisfazendo as necessidades de um paciente que está revivendo esses estágios precoces na transferência sobre mudanças similares de orientação, e o analista, diferentemente da mãe, precisa estar dentro da sensibilidade que se desenvolve nele ou nela como resposta à imaturidade e dependência do paciente. Pode-se considerar isto como uma extensão da descrição de Freud do analista como estando em um estado voluntário de atenção. Não seria apropriado fazer aqui uma descrição detalhada destas mudanças de orientação na mulher que está se tornando ou acabou de se tornar mãe. Tentei descrever a Lures estas mudanças em linguagem popular ou não técnica. Há uma psicopatologia dessas mudanças de orientação e os extremos da anormalidade são objeto de estudo por parte daqueles que estudam a psicologia da psicose puerperal. Sem dúvida, há muitas variações em qualidade que não constituem a normalidade. O que constitui a normalidade é o grau de distorção. Em geral, as mães de um modo ou de outro se identificam com o bebê que está crescendo dentro delas. E deste modo podem atingir uma percepção muito sensível do que necessita o bebê. Isto é uma identificação projetiva. Essa identificação com o bebê dura por algum tempo depois do parto, e então gradualmente perde importância. Habitualmente, a orientação especial da mãe para com o lactente vai além do processo de nascimento. A mãe que não tem distorções nestes aspectos está pronta para deixar ir sua identificação com o lactente à medida que o lactente começou a precisar ficar separado. É possível prover um cuidado inicial bom, mas fracassar em completar o processo pela incapacidade de deixá-lo terminar, de modo que a mãe tende a permanecer fundida com o seu lactente e adiar a separação entre ela e o lactente. De qualquer modo, é uma tarefa difícil para a mãe se separar do lactente com a mesma rapidez com que o lactente precisa ficar separado dela. O importante, no meu ponto de vista, é que a mãe, através de sua identificação com o lactente, sabe como o lactente se sente, de modo que é capaz de prover quase exatamente o que o lactente necessita em termos de holding e provisão do ambiente em geral. Sem tal identificação, acho que ela não seria capaz de prover o que o lactente necessita, que é uma adaptação viva às necessidades do lactente. O principal é o holding físico, e esta é a base de todos os complexos aspectos adicionais do holding e da provisão ambiental em geral. É verdade que uma mãe pode ter um bebê que é muito diferente de si mesma, de modo que ela calcula mal. O bebê pode ser mais rápido ou mais lento do que ela. Deste modo, pode haver ocasiões em que ela sente que o bebê precisa de algo e isso não esteja de acordo com a realidade. Contudo, parece ser comum que as mães que não são distorcidas por má saúde ou por tensões ambientais do dia a dia, tendem em geral a saber exatamente o que seus lactentes necessitam e, ainda mais, gostam de prover as necessidades do lactente. Isso é a essência do cuidado materno. Com o cuidado que ele recebe de sua mãe, cada lactente é capaz de ter uma existência pessoal e assim começa a construir o que pode ser chamado de continuidade do ser. Na base dessa continuidade do ser, o potencial herdado se desenvolve gradualmente no indivíduo lactente. Se o cuidado materno não é suficientemente bom, então o lactente realmente não vem a existir, uma vez que não há continuidade do ser. Ao invés, a personalidade começa a se construir baseada em reações a irritações do meio. Tudo isso é significativo para o analista. Na verdade, não é da observação direta dos lactentes
tanto quanto do estudo da transferência na situação analítica, que é possível adquirir uma visão clara do que acontece na própria infância. Este trabalho sobre a dependência infantil deriva do estudo de transferência. Na minha opinião, este envolvimento é uma legítima extensão da psicanálise. A única alteração está no diagnóstico da doença do paciente. A etiologia dessa doença remonta ao complexo de Édipo e envolve uma distorção no do tempo da dependência absoluta. Freud foi capaz de descobrir a sexualidade infantil em uma nova visão porque ele reconstruiu a parte de seu trabalho analítico com pacientes neuróticos. Ao estender seus trabalhos para cobrir o tratamento de pacientes psicóticos borderline, foi possível para nós reconstruir a dinâmica da dependência infantil e da infância, e o cuidado materno que satisfaz essa dependência. Sumário. 1. É feito um exame da infância. Isto não é a mesma coisa que o exame dos mecanismos mentais primitivos. 2. O principal aspecto da infância é a dependência. Isso é discutido em termos do ambiente de holding. 3. Qualquer estudo da infância deve ser dividido em duas partes. A. Desenvolvimento do lactente facilitado por cuidado materno suficientemente bom. B. Desenvolvimento do lactente distorcido pelo cuidado materno, que não é suficientemente bom. 4. Pode-se considerar fraco o ego do lactente, mas na verdade ele é forte por causa do apoio do ego do cuidado materno. Onde falha o cuidado materno, a fraqueza do ego do lactente se torna manifesta. 5. Os processos da mãe e do pai trazem normalmente um estado especial em que o pai se orienta no sentido do lactente e está assim em posição de satisfazer a dependência do lactente. Há uma patologia desses processos. 6. Chama-se a atenção para as várias formas em que essas condições inerentes, contidas no que assim é chamado holding, do ambiente podem ou não aparecer na transferência se o lactente tiver que ir à análise em uma data posterior. A integração do ego no desenvolvimento da criança. Essa é a quarta parte. O quarto texto é um texto de 1962. Essa quarta parte é menor, inclusive. Ela vai ser bem mais rápida. Vamos lá. Pode-se usar a palavra ego para descrever a parte da personalidade que tende, sob condições favoráveis, a se integrar em uma unidade. No corpo de um recém-nascido anencefálico podem ocorrer acontecimentos funcionais, inclusive localização instintiva. Acontecimentos esses que seriam denominados vivência da função do id se houvesse um cérebro. Poder-se-ia dizer que, se houvesse um cérebro normal, haveria uma organização dessas funções, e a essa organização se poderia dar o rótulo de ego. Contudo, sem aparelho eletrônico não há vivência, e consequentemente não há ego. Contudo, normalmente o funcionamento do id não é perdido. Ele é reunido em todos os seus aspectos e passa a ser vivência do ego. Assim, não faz sentido usar a palavra id para fenômenos que não são registrados, catalogados, vivenciados e eventualmente interpretados pelo funcionamento do ego. Nos estágios mais precoces do desenvolvimento da criança, portanto, o funcionamento do ego deve ser considerado um conceito inseparável daquele da existência da criança como pessoa. Que vida instintiva possa existir sem conexão com o funcionamento do ego pode ser ignorado, porque a criança não é ainda uma entidade viva que tenha experiências. Não há id antes do ego. Somente a partir desta premissa que se pode justificar um estudo do ego. Verificar-se-á que o ego se oferece para o estudo muito antes da palavra self ter relevância.
A palavra em questão aparece depois que a criança começou a usar o intelecto para examinar o que os demais veem, sentem ou ouvem e o que pensam quando se encontram com esse corpo infantil. O conceito de self não será estudado neste capítulo. A primeira pergunta que surge com respeito ao que é denominado ego é a seguinte: há um ego desde o início? A resposta é que o início está no momento em que o ego inicia. Então surge a segunda pergunta: o ego é forte ou fraco? A resposta a esta pergunta depende da mãe e de sua capacidade de satisfazer a dependência absoluta da criança no começo, no estágio anterior à separação entre a mãe e o self. Em minha terminologia, a mãe suficientemente boa é aquela que é capaz de satisfazer as necessidades do nenê no início e satisfazê-las tão bem que a criança, na sua saída da matriz do relacionamento mãe-filho, é capaz de ter uma breve experiência de onipotência. Isto tem de ser distinguido de onipotência. Onipotência que é o nome dado a um tipo de sentimento. A mãe pode fazer isto porque ela se dispôs temporariamente a uma tarefa única, a de cuidar de seu nenê. Sua tarefa se torna possível porque o nenê tem a capacidade, quando a função de ego auxiliar da mãe está em operação, de se relacionar com objetos subjetivos. Neste aspecto, o bebê pode chegar de vez em quando ao princípio da realidade, mas nunca em toda parte de uma só vez. Isto é, o bebê mantém áreas de objetos subjetivos juntamente com outras, em que há algum relacionamento com objetos percebidos objetivamente, ou de objetos não eu. Existe tanta diferença entre o começo de um bebê, cuja mãe pode desempenhar essa tarefa suficientemente bem, e de um bebê cuja mãe não possa, que não há validade nenhuma em se descrever bebês nos estágios iniciais, a não ser relacionando-os com o funcionamento das mães. Quando a mãe não é suficientemente boa, a criança não é capaz de começar a maturação do ego, ou então, ao fazê-lo, o desenvolvimento do ego ocorre necessariamente distorcido em certos aspectos vitalmente importantes. É preciso que se entenda que quando se faz referência à capacidade adaptativa da mãe, isso tem apenas pouco a ver com sua habilidade de satisfazer os impulsos orais da criança, ao dar alimentação satisfatória, por exemplo. O que está em discussão aqui é concomitante à consideração deste fato. Na verdade, é possível satisfazer o impulso oral e, ao fazê-lo, violar a função do ego da criança, ou de que será mais tarde zelosamente mantido como self, o núcleo da personalidade. Uma satisfação alimentar pode ser uma sedução e pode ser traumática se chega a criança sem apoio do funcionamento do ego. No estágio que está sendo discutido, é necessário não pensar no bebê como uma pessoa que sente fome e cujos impulsos instintivos podem ser satisfeitos ou ansiedade satisfeitos ou frustrados, e sim como um ser imaturo que está continuamente a pique de sofrer uma ansiedade inimaginável. Esta ansiedade inimaginável é evitada por essa função vitalmente importante da mãe nesse estágio, sua capacidade de se pôr no lugar do bebê e saber que ele necessita do cuidado geral de seu corpo e, por consequência, de sua pessoa. O amor nesse estágio pode apenas ser demonstrado em termos de cuidados corporais, tal como no último estágio antes do nascimento a termo. A ansiedade inimaginável tem só umas poucas variedades, sendo cada uma chave de um aspecto do crescimento normal. 1. Desintegração. 2. Cair para sempre. 3. Não ter conexão alguma com o corpo. 4. Carecer de orientação. Pode-se reconhecer que essas são especificamente a essência das ansiedades psicóticas e pertencem clinicamente à esquizofrenia, ou ao aparecimento de um elemento esquizoide oculto, 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 ou ao aparecimento de um elemento esquizoide oculto
em uma personalidade não psicótica nos demais aspectos. Aqui é preciso interromper a sequência de ideias para examinar o que ocorre ao bebê que não tem cuidados suficientemente bons no estágio precoce antes de ter distinguido o eu do não eu. Este é um tema complexo por causa dos graus e variantes que pode apresentar a ineficiência materna. Convém, no início, nos referirmos 1. Às distorções da organização do ego que constituem as bases das características esquizoides e 2. A defesa específica do cuidado de si mesmo, ou ao desenvolvimento de um self que cuida de si próprio e a organização de um aspecto falso da personalidade. Falso no sentido que revela um derivado não do indivíduo, mas de um aspecto materno no acoplamento mãe-filho. Essa defesa, cujo êxito pode se constituir em uma nova ameaça à base do self, embora designada para escondê-lo e protegê-lo. As consequências de um apoio defeituoso ao ego por parte da mãe podem ser tremendamente devastadoras e incluem as seguintes: a esquizofrenia infantil ou autismo. Este conhecido grupo clínico contém doenças secundárias à lesão ou deficiência física do cérebro e inclui também algum grau de cada tipo de falha nos pormenores da maturação inicial. Em boa proporção desses casos, não há evidência de doença ou defeito neurológico. É uma experiência comum em psiquiatria de crianças o clínico não ser capaz de se decidir por um diagnóstico de defeito primário. Doença de Lyell moderada, pura falha psicológica no início da maturação em uma criança com cérebro intacto, ou uma combinação de duas ou mais anomalias. Em alguns casos, há boa evidência de reação produzida pelo fracasso de apoio ao ego do tipo que estou descrevendo neste capítulo. B. Esquizofrenia latente. Há muitas variedades clínicas de esquizofrenia latente em crianças que passam por normais ou que podem mesmo mostrar um brilho especial do intelecto ou grande precocidade. A doença, em tais casos, se revela na fragilidade do êxito, pressão e tensão próprias de estágios posteriores podem desencadear uma doença. C. Falsa autodefesa. O uso de defesas, especialmente a de um falso, mas bem-sucedido self, possibilita a muitas crianças parecerem prometer muito, mas um colapso eventual revela a ausência do self verdadeiro. D. Personalidade esquizoide. Comumente se desenvolve um distúrbio da personalidade que depende do fato de um elemento esquizoide estar oculto em uma personalidade que é normal em outros aspectos. Elementos esquizoides sérios se tornam socializados desde que possam ser ocultos em um padrão de distúrbio esquizoide que seja aceito pela cultura a que pertence a pessoa. Estes graus e tipos de defeitos da personalidade podem se relacionar na investigação de casos individuais, com vários tipos e graus de falhas em cuidado, manejo e apresentação do objeto no estágio inicial. Isso não significa negar a existência de fatores hereditários, mas antes complementá-los em certos aspectos importantes. O desenvolvimento do ego é caracterizado por várias tendências. 1. A tendência principal no processo maturativo está contida nos vários significados da palavra integração. A integração no tempo se acrescenta ao que poderia ser denominado de integração no espaço. O ego se baseia em um ego corporal, mas só quando tudo vai bem é que a pessoa do bebê começa a ser relacionada com o corpo e suas funções, com a pele como membrana limitante. Usei a palavra personalização para descrever esse processo, já que o termo despersonalização parece, no fundo, significar a perda de uma união firme entre o ego e o corpo, inclusive impulsos e satisfações do id. O termo despersonalização adquiriu de per si um sentido mais sofisticado nos escritos psiquiátricos. 3. O ego inicia as relações objetais. Com o cuidado materno suficientemente bom de início,
O bebê não está sujeito a satisfações instintivas, a não ser quando há participação do ego. Neste aspecto, não é tanto uma questão de gratificar o bebê, como de lhe permitir descobrir e se adaptar por si mesmo ao objeto, seio, mamadeira, leite, etc. Quando tentamos avaliar o que fez Secherai, de 1951, quando deu a seu paciente uma maçã no momento exato, realização simbólica, não é menos importante se o paciente a comeu, se limitou a olhá-la ou pegou-a e guardou-a. O que importa é que o paciente foi capaz de criar um objeto. E não sei como se pronuncia, Secherai nada mais fez do que capacitar o objeto a tomar a forma de maçã, de modo que a moça criou uma parte do mundo real, uma maçã. Parece possível relacionar esses três fenômenos do crescimento do ego com três aspectos do cuidado da criança. Integração se relaciona com cuidado, personalização com manejo e relações de objetos com apresentação de objetos. Isto leva à consideração de dois problemas associados à ideia de integração. 1. Integração vinda de onde? É conveniente cogitar de que material emerge a integração em termos de elementos sensoriais e motores, a base do narcisismo primário. Isto levaria à tendência ao sentido existencial. Outra linguagem pode ser usada para descrever essa parte obscura do processo maturativo, mas os rudimentos de uma elaboração imaginária de exclusivo funcionamento do corpo devem ser pressupostos se se pretende afirmar que este novo ser humano começou a existir e começou a adquirir experiências que podem ser consideradas pessoais. 2. Integração com o quê? Isto tudo tende ao estabelecimento de um self unitário, mas não é demais ressaltar que o que acontece nesse estágio precoce depende da proteção do ego proporcionada pelo elemento materno da parelha materno-infantil. Pode-se dizer que uma proteção do ego suficientemente boa pela mãe em relação a ansiedades inimagináveis possibilita ao novo ser humano construir uma personalidade no padrão da continuidade existencial. Todas as falhas que poderiam engendrar a ansiedade inimaginável acarretam uma reação da criança e esta reação corta a continuidade existencial. Se há recorrência da reação desse tipo de modo persistente, se instaura um padrão de fragmentação do ser. A criança cujo padrão é o de fragmentação da continuidade do ser tem uma tarefa de desenvolvimento que fica, desde o início, sobrecarregada no sentido da psicopatologia. Assim, pode haver um fator muito precoce, datando dos primeiros dias ou horas de vida, na etiologia da inquietação, hipercinesia e falta de atenção, posteriormente designada como incapacidade de se concentrar. Parece pertinente mencionar aqui que, quaisquer que sejam os fatores externos, é a visão que o indivíduo tem do fator externo o que conta. Ao mesmo tempo, é necessário lembrar, contudo, que há um estágio anterior àquele que o indivíduo começa a repudiar o não-eu, de modo que não há, nesse estágio tão precoce, nenhum fator externo. A mãe é parte da criança. Neste estágio, o padrão da criança inclui a experiência da criança com a mãe, tal como ela é em sua realidade pessoal. Dir-se-ia que o oposto à integração parece ser a desintegração. Isto, porém, é só parte da verdade. O oposto, em princípio, requer uma denominação como não integração. O termo relaxamento para um lactante não significa não sentir a necessidade de se integrar, tendo-se como certa a função materna de ego auxiliar. A compreensão de estados de não excitação requer considerações adicionais nos termos desta teoria. Usa-se o termo desintegração para descrever uma defesa sofisticada. Uma defesa que é uma produção ativa do caos contra a não integração, na ausência de auxílio ao ego da parte da mãe, isto é, contra a ansiedade inimaginável ou arcaica, resultante da falta de insegurança no estágio de dependência absoluta. O caos da desintegração pode ser tão ruim como a instabilidade do meio.
mas tem a vantagem de ser produzido pelo bebê e por isso de ser não ambiental. Está dentro do campo de onipotência do bebê. Em termos de psicanálise, é analisável, enquanto as ansiedades inimagináveis não o são. A integração está intimamente ligada à função ambiental de segurança. A conquista da integração se baseia na unidade. Primeiro vem o eu, que inclui todo o resto, é não eu. Então vem o eu sou, eu existo, adquiro experiências, enriqueço-me e tenho uma interação introjetiva e projetiva com o não eu. O mundo real da realidade compartilhada. Acrescente-se a isso, meu existir é visto e compreendido por alguém. E ainda mais, é-me devolvida como uma face refletida em um espelho a evidência de que necessito de ter sido percebido como existente. Em circunstâncias favoráveis, a pele se torna o limite entre o eu e o não eu. Dito de outro modo, a psique começa a viver no soma e uma vida psicossomática de um indivíduo se inicia. O estabelecimento do estágio do eu sou, a par da conquista da inserção e coesão psicossomática, constitui um estado de coisas que se acompanha de um afeto ansioso específico que tem uma expectativa de perseguição. Esta reação persecutória é inerente à ideia do repúdio do não-eu, que acompanha a delimitação da unidade do self dentro do corpo, com a pele como membrana limitante. Nas doenças psicossomáticas de certo tipo, há na sintomatologia uma insistência na interação da psique com o soma, sendo isso mantido como defesa contra a ameaça de perda da união psicossomática ou contra alguma forma de despersonalização. O manejo descreve a provisão pelo meio que corresponde mais ou menos ao estabelecimento de uma associação psicossomática, sem manejo ativo e adaptativo suficientemente bons. A tarefa interna pode vir a ser difícil, pode na verdade vir a ser impossível para o desenvolvimento de uma inter-relação psicossomática se tornar estabelecido adequadamente. O início das relações objetais é complexo. Não pode ocorrer se o meio não propiciar a apresentação de um objeto, feito de um modo que seja o bebê quem cria o objeto. O padrão é o seguinte: o bebê desenvolveu a expectativa vaga que se origina em uma necessidade não formulada. A mãe, em se adaptando, apresenta um objeto ou uma manipulação que satisfaz as necessidades do bebê, de modo que o bebê começa a necessitar exatamente o que a mãe apresenta. Deste modo, o bebê começa a se sentir confiante em ser capaz de criar objetos e criar o mundo real. A mãe proporciona ao bebê um breve período em que a onipotência é um fato da experiência. Deve-se ressaltar que, ao me referir ao início das relações objetais, não estou me referindo às satisfações ou frustrações do id. Refiro-me às pré-condições, tanto internas como externas ao bebê, que proporcionam uma experiência do ego de uma amamentação satisfatória ou uma reação à frustração. Resumo. Meu objetivo é fazer uma exposição sucinta de minha concepção do início do ego. Utilizo o conceito de integração do ego e o papel da integração do ego no início do desenvolvimento emocional da criança que está continuamente se movendo da dependência absoluta para a relativa, e daí para a independência. Esboço o início das relações objetais dentro do contexto da experiência e crescimento da criança, mais ainda, tendo a avaliar a importância do meio real nos estágios mais precoces, isto é, antes que o bebê começou a distinguir o não-eu do eu. Contrasto a força do ego do bebê que recebe apoio para o ego do comportamento adaptativo da mãe real, ou amor, com a fraqueza do ego do bebê, cujo propiciar pelo meio é defeituoso nesse estágio tão precoce. Fim.